salve inscritos! Clayson de volta! Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Nando Moura e sobre esses ataques que a gente recebe constantemente aqui no canal. Porque aí você sabe, Nando Moura tem muitos seguidores, eu acho que ele tem muito mais gente no Facebook dele do que eu devo ter aqui no canal. Tem muita gente, então os seguidores normalmente agem como manada, eles vêm aqui justamente para... É impressionante, cara, o que eles fazem. Você sabe que quem é produtor de conteúdo no YouTube tem um programa chamado Estúdio. E nesse programa a gente tem lá as conversas do nosso canal. E logicamente a gente começa a receber mensagens de todos os vídeos. E aí é incrível, rapaz, você vê o que eles fazem. Eles chegam aqui, por exemplo, eles pegam uma frase: você é chatinho e bobinho. Aí eles copiam essa frase. E eles começam a colar em cada vídeo, cara. Eles não assistem um vídeo, eles entram no vídeo para colar essa frase e boa, cara. E some, sei lá o que acontece com esse lazarento. Desaparece com os arruins dos infernos. Vem aqui só pra zoar o canal, cara. É claro que isso daí não muda nada, né, no dia a dia do canal. Os caras ficam flodando os nossos comentários, aí depois eu tenho que ir lá apagar, né? É o único trabalho que eu tenho que ter. Mas fora isso, entendeu? Mas você vê a criancice dos caras. E o Nando Moura vai lá e fala que eu sou filiado ao PMDB. Você só imagina, cara. Então aí o pessoal vem aqui e começa a detonar o canal. Lá no Facebook dele ele escreveu assim: esse aqui é o senhor Clayson, o camarada que não sabe pronunciar Lopelks, parece que é Lopô, né? E que participa de um dos partidos mais corruptos da história do Brasil. E aí ele coloca lá o Clayson da TV Plan, que era a emissora que eu trabalhava na época, né? E os dados eleitorais. Tá aqui tudo, né? A minha filiação ao PMDB e tudo mais. E aí, é lógico, as pessoas não perdoam, né, cara? Aí as pessoas vêm aqui e começam a falar um monte a respeito disso. Né? Não, você é filiado ao partido, bababá, bababá. Bom, é claro que eu não sou mais filiado ao PMDB. Porém, não me arrependo nenhuma vírgula sobre a minha filiação ao PMDB. Não me arrependo. Quando eu entrei no PMDB, já tinha Sarney, já tinha Renan Calheiros, já tinha Eliseu Padilha, já tinha muita gente ruim naquele partido. Já tinha muita tranqueira lá. Eu passei uma vida inteira trabalhando diretamente nas questões da política e nunca fui filiado a nenhum partido. Por que eu resolvi me filiar ao PMDB? Por um motivo só. Em 2008, eles lançaram um programa de governo. E esse programa de governo era municipalista. Quando eu vi aquilo, cara, eu falei, mas não é possível, cara. O PMDB fazendo um plano de governo municipalista. Aquilo me deixou assustado, cara. Vou mostrar aqui pra você, ó. O programa de governo municipalista do PMDB é o instrumento que o partido decidiu utilizar para dar rumo à campanha e eleição municipal em todo o Brasil. E aqui, rapaz, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. PMDB, uma sigla de respeito. Aí fala sobre a questão do PMDB, fala sobre um pouco da história do PMDB. Depois vem princípios orientadores, as bandeiras, né? As bandeiras que eles estão levantando nesse programa. Aí, felicidade é o direito de todo cidadão, uma coisa meio óbvia e tal. Partido da Organização Popular e Partidária. Aqui já começa a ficar bastante interessante, que é a questão da organização que eles pretendem colocar. E aí vem parceiro do povo e das lutas populares. Mas aqui vem uma coisa que eu acho bacana. O Partido do Desenvolvimento do Brasil, dos brasileiros, e já começa a trazer algumas questões aqui a respeito de IDH, né? O fato do PMDB estar comprometido com o desenvolvimento é uma coisa que a gente tem que pensar umas mil vezes, né? Umas mil vezes. Política com a verdade e honestidade é a parte do humor, né? É a parte da risada, né? Verdade e honestidade dentro do PMDB, caramba. Mas aí vem democracia plena, que é o que nós chamamos no anarquismo da democracia direta, certo? Aqui já tem alguma coisinha de anarquismo aqui, né? Do voto, conhecimento e renda e da mesa. Depois vem a questão da participação popular, que aqui, ó, aqui
começa a resumir um pouco o que nós entendemos sobre a política municipalista, né? Que vem com os conselhos, os programas, os fundos de participação e o controle dos cidadãos. E aí vem realmente a possibilidade, que é o primeiro ponto que a gente defende aqui, que é a possibilidade da participação direta da população nas questões do município. Vamos falar só sobre município hoje aqui, porque nós estamos aqui, ó, Plano Municipalista do PMDB 2008, a vez do PMDB, certo? Estou explicando para você o que aconteceu comigo e estou explicando para você um ponto do PMDB que foi esquecido, não tenha dúvida, foi esquecido, mas que foi importante para que eu pudesse me filiar ao partido, certo? E aí vem uma coisa que eu considero importante: maior participação da mulher na política, universalização da educação e do conhecimento libertador, defesa do meio ambiente. Essas questões todas são questões, o Pacto Federativo já nem tanto, mas essas questões são todas ligadas à nossa proposta, que é uma proposta progressista. Essas aqui são propostas progressistas, certo? Bem-estar e a felicidade na melhor idade, essa parada de melhor idade aqui, mas é o olhar para o idoso, muito importante. Educação para o trânsito, que é uma coisa que a gente não pensa, cara, mas é uma situação complicada. O nosso país é um país assassino no trânsito, é um país que mata no trânsito, e nós temos ainda no nosso país uma questão da carrolatria. Em São Paulo, né? Eu tô aqui na divisa com São Paulo, a gente vai direto em São Paulo. É impressionante a carrolatria. Uma cidade como São Paulo deveria ser uma cidade que obrigatoriamente fosse cercada por todos os lados através de transporte público, especialmente o metrô. Hoje a gente vê o transporte público em São Paulo péssimo, os metrôs, cara, vai daqui ali na esquina. E outra coisa, aquelas estações suntuosas. Quem vai na Europa fica assustado, cara. Você fala, ué, mas o Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, tem aquelas estações de metrô daquele jeito. E aí você vai, sei lá, cara, você vai em Londres, você vai em Paris, os metrôs são umas biboca, cara. É umas biboquinhas, entendeu? Que você entra e já vai direto. Você entra no negócio, você cai no negócio, já vai direto no trem. Não tem aquela coisa de você entrar, você pega uma estação como aquela estação da Sé, entendeu? Aquela coisa maluca, né? Então a gente percebe que a questão do trânsito precisava ser revista. Quando a gente começou a ver o Haddad fazer alguma coisa com relação ao ciclismo lá em São Paulo, que até hoje as pessoas dão um show em relação a isso, foram iniciativas fantásticas, maravilhosas, que deveriam ser cada vez mais incentivadas, mudar um pouco essa estrutura que a gente tem, esse pensamento que a gente tem em relação ao trânsito, e também essa ideia que a gente tem de que tem que ter carro, de tem que ser com carro, que o trânsito tem que ser assim. Então essas eram propostas que eu considero muito válidas. A questão da participação dos jovens também era muito importante. Então eu quero dizer para você que até certo ponto nós fizemos a nossa parte. Se você olhar aqui, ainda na Fundação Ulisses Guimarães, que é o site que acompanha as questões ideológicas do PMDB, o PMDB ele tem um site que também ajuda as pessoas a terem uma formação. Então eles treinam os seus candidatos a vereador principalmente, que obtêm informações ideológicas, informações a respeito do partido e da política como um todo, das ações que o partido pretende atuar. Ele faz isso por intermédio desse site, que é da da Fundação Ulisses Guimarães. E eu vou trazer aqui para você, por exemplo, o que aconteceu em 2012. Tá aqui, ó, Minas Gerais, que é o meu estado, que é onde eu faço parte do PMDB. Minas Gerais promove encontro municipalista. Nós estávamos lá fazendo a nossa parte. O diretório estadual do PMDB de Minas Gerais e a Fundação Ulisses Guimarães convidam para o evento de mobilização ao pleito deste ano, intitulado Encontro Municipalista. Nós fizemos a nossa parte. Nós fomos até lá, nós criamos uma mentalidade municipalista dentro do partido. Infelizmente, e eu falo para você com muita tristeza, cara, não tô comemorando isso. Infelizmente, essa questão ideológica, ela acabou em todos os partidos. O que há é guerra eleitoral. O que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil, politicamente falando, chama-se guerra eleitoral. É por isso que eu falo para você que é complicadíssimo a gente eleger uma pessoa que esteja numa das pontas dessa polarização, seja por um lado, seja por outro.
Porque a grande verdade é que nós estamos deixando de pensar no Brasil, deixando de pensar no nosso povo, nas propostas que são importantes para o nosso povo, para ficar nessa guerra eleitoral e para ficar nessa briga imbecil, idiota, que não leva a lugar nenhum, que é essa briga ideológica boba, cara. Sabe, de esquerda e direita. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo aqui no nosso país. Agora, eu estou mostrando para você que há coerência naquilo que eu faço e naquilo que eu falo. Não é porque eu me filiei ao PMDB e o PMDB é um partido hoje odiado, com muita razão. Eu não tiro nenhuma razão, cara. Com muita razão, certo? Não é por isso que eu não tinha coerência quando eu estava fazendo isso. Eu fiz com muita consciência. Eu sabia que eu não... Aqui na minha cidade, eu vejo, como eu já disse em outra ocasião, eu vejo a política por esse prisma, pela questão municipal, certo? Eu acredito que mesmo se a gente tenha que apoiar um deputado e tudo mais, que seja voltado para o pensamento municipalista. Porque a grande verdade é que o pensamento municipalista, eu falo isso para você, se você é ANCAP, se você é um libertário, eu falo para você uma coisa importante. O municipalismo é um dos principais e mais, talvez o único, viável para que a gente possa diminuir o Estado. A diminuição do Estado que eu falo, a questão da centralização do Estado. Essa questão hoje que nós temos aqui no nosso país, que toda a riqueza do município vai para o Estado e volta para o município... cara, volta 5% daquilo que saiu, certo? E mesmo assim, nesse meio tempo, até chegar no município, já engastalhou num monte de safado ladrão. Então, o que eu quero propor para você raciocinar sobre essas questões é que a política municipalista, ela é uma luta que, se hoje qualquer partido levantar essa bandeira, nós temos que apoiar. Nós deveríamos apoiar, não é se filiar ao partido, mas apoiar uma bandeira como essa. A bandeira municipalista hoje é a solução para quase a totalidade dos problemas que a gente vive no país. Não faz sentido a gente ser tão centralizador lá em Brasília. Tudo está em Brasília. Ou seja, isso é claro que não tem como você cuidar de questões de corrupção quando você tem uma pessoa que comanda absolutamente tudo. Então nós precisamos começar a pensar que a defesa do sistema presidencialista, tal como ela vai contra a nós mesmos, certo? O presidencialismo brasileiro, ele é pernicioso para a população brasileira. Tanto que a gente fica com esse pensamento de criar um presidente que seja o super-herói. As pessoas falam, não, eu já vi aí, o próprio Nando Moura já falou isso. Não tem Salvador no Brasil. Cara, se não tem Salvador no Brasil, irmão, então por que você está votando num bosta desse, cara? Um cara que é ignorante, um cara que... Até com perdão na palavra aqui, porque eu não gosto de ser agressivo nas minhas palavras, mas só para você entender. Por que está votando num cara que não consegue fazer mais nada além de levantar uma imagem pessoal? O que o Bolsonaro tem a oferecer além dele, cara? Certo? Sendo que o objetivo, já que você não tem Salvador, então não é o cara que interessa, não é a pessoa que interessa. O que interessa é o que está por trás, é o que ele pode oferecer além dele. Se ele não é Salvador, se ele não vai fazer nada pelo país, se as coisas que ele está fazendo não vai resolver, se ele vai entrar lá... Então não interessa, velho. Então não interessa um cara desse. O que interessa é uma pessoa que não é um salvador, porém que tem condições, através do que ele traz junto com ele, que seja a força partidária, que seja a questão do Congresso, a eleição lá de deputados no Congresso para ele poder governar. Ele tem que trazer alguma coisa além dele, se ele não é salvador. Se não tá em cima da figura dele, tá em cima do quê? Se você tá elegendo o Bolsonaro, Nando Moura, se você elege o Bolsonaro, cara, sabendo que ele não é o Salvador, sabendo que a figura dele não é importante, por que você está elegendo ele, cara? Pra que você está fazendo isso? Você não tá entendendo que é ridículo isso? E eu quero deixar um último recado aqui pra você, Nando. Agora que eu consegui mostrar pra você que existe uma coerência enorme naquilo que eu falo, penso, e eu quero dizer pra você que antes de você nascer, queridão, antes de você nascer, eu já estava nessa luta. Certo? Eu me recordo muito, eu com 12 anos, há 35 anos atrás, eu me amarrando aqui, me acorrentando aqui numa fonte aqui da cidade. A minha cidade, ela tem uma fonte de águas termais. É uma água que ela demora 85 anos para chegar até a superfície. Ela percorre esse caminho, é uma água sulfurosa, então ela percorre esse caminho e ela não é uma água
para beber, é uma água para utilizar para você, é uma água milagrosa. E as pessoas estavam construindo um prédio do lado dessa fonte que poderia secar essa fonte. Na ocasião nós fizemos um trabalho escolar, eu era presidente do Grêmio Estudantil, e nós chegamos à conclusão que não tinha outro jeito, nós tínhamos que fazer alguma coisa, uma manifestação, alguma coisa. E tivemos a ideia de nós, alunos, eu e mais 4 alunos, nós nos acorrentarmos lá na fonte. É certo que eu fiquei sozinho depois, a galera vazou, ninguém aguentou e tudo mais, minha mãe foi lá chorar e eu saí. Mas enfim, há 35 anos atrás, eu já estava fazendo manifestação por questões de meio ambiente. Hoje eu passo na frente daquela... o prédio foi embargado, a construção foi embargada, nós conseguimos proibir a construção. E eu passo hoje lá na frente daquela fonte e falo, puxa, que legal, cara, que legal. Vou lá, né, passar uma água no rosto. Eu acho muito legal saber que ainda existe aqui, na minha cidade chama Praça dos Macacos. Ainda existe lá, tá firme e forte, e a gente fica feliz com isso, cara, saber que nós temos coerência no nosso discurso. A minha vida toda sempre fui pró meio ambiente. O municipalismo foi uma coisa que chegou, logicamente não chegou lá nos meus 12 anos de idade, mas quando eu me deparei com essa possibilidade do anarquismo, do anarcossocialismo, do ecossocialismo, do municipalismo libertário, muita coisa mudou na minha vida. E a possibilidade de eu ver um partido como o PMDB, que à época era o maior, até hoje, é o maior partido do Brasil, com o maior número de eleitos, sendo vereadores, prefeitos, governadores e tudo mais. Na hora que eu vi isso encheu meus olhos, cara. Falei, pô, é aqui que eu vou plantar a minha semente, é aqui que nós vamos colher muitos frutos. Infelizmente, eu digo com tristeza, cara, não estou dizendo para você que foi bom isso, infelizmente nós não conseguimos. Porém, nós tentamos. Nós tentamos, e há sim a possibilidade de nós trazermos propostas municipalistas em outros partidos. E se tiver 6 partidos aqui defendendo o municipalismo, eu vou apoiar esses partidos. Como eu já disse aqui, o próprio Bolsonaro já falou, o filho dele, na verdade, já falou, o Eduardo já falou que ele é municipalista. Eu já disse aqui, eu quero entender qual que é esse municipalismo seu, mas se nós tivermos pessoas municipalistas aqui, nós temos que apoiar, pessoal. Essa é a solução para o nosso país, a descentralização. Você não vai conseguir combater corrupção enquanto você deixar o poder gigantesco na mão de uma pessoa só. Então nós precisamos de descentralizar. E a questão municipalista hoje, principalmente hoje, ela é extremamente importante, porque nós temos uma maior participação política das pessoas. As pessoas poderiam tranquilamente acompanhar isso de perto. Quando você está falando do seu município, o teu prefeito está lá, você tem acesso, ele está do teu lado. A Câmara Municipal está aberta, você pode entrar e você tem acesso à Câmara Municipal. É muito mais próximo, é muito mais rápido, é muito mais direto. Você vai poder acompanhar de perto, você pode acompanhar, e logicamente a política municipalista ela tem como premissa, como regra básica, a transparência. Aquilo que só é municipalista porque está aberto aos cidadãos, ao munícipe. Então você vai ter acesso aos gastos, aquilo que é gasto, aquilo que não é. E outra coisa, esse pensamento municipalista, rapaz, hoje você tem na Europa, você tem uma eleição lá para, sei lá, para presidente. Junto com essa eleição, você tem voto, cara, que o cara vota assim, você quer construir uma ponte em tal bairro ou você quer fazer um aterro em tal bairro ou nesse mesmo bairro e tudo mais. A pessoa vota lá numa votação importantíssima e ela tem uma série de outras votações que ela faz sobre a vida dela, sobre o município, sobre o que está acontecendo lá dentro. E essa é a postura que a gente tem que ter aqui no nosso país. As pessoas poderem decidir o que vai ser feito no município, as pessoas decidirem o que realmente vai acontecer na sua vida de forma direta, aquilo que está acontecendo agora. O buraco está na porta da sua casa. É isso que interessa para o cidadão. Ele poder resolver as suas questões pessoais e saber que o dinheiro está sendo bem utilizado, que ele pode acompanhar, que qualquer suspeita, que qualquer situação, digamos assim, que você pode colocar uma suspeição, qualquer situação dessa pode ser imediatamente colocada na mesa. Vamos abrir o jogo, o que está acontecendo, vamos participar. E mesmo aqueles que não participam podem contar com a importância do trabalho da imprensa. A imprensa é muito importante nessas horas, principalmente a imprensa livre.
Seja essa imprensa criadora de factoides, seja a imprensa séria, seja a imprensa fake news, seja a imprensa que fala a coisa que tem que falar. Porque esse filtro o próprio cidadão com o tempo vai aprender a fazer. Então, o que eu quero dizer para você, Nando Moura, é que você não me ofende quando você fala que eu fui filiado ao partido mais corrupto do país, ou o partido mais corrupto do mundo, né? Porque eu nem considero o PMDB o partido mais corrupto do país, cara. Na minha opinião, o partido mais corrupto do país é o partido do seu candidato. Foi o partido do Bolsonaro, o PP. E o Bolsonaro teve lá de 2005 a 2016. 2005 a 2016. Então você não tem, cara, que criticar as pessoas por conta de uma filiação partidária. Você deveria criticar se ele está fazendo algo que é incoerente com o pensamento dele. E isso, meu amigo, isso, Nando Moura, você nunca vai poder falar a meu respeito. Sempre fui muito coerente no meu pensamento. E nunca você vai poder me acusar de ser desonesto ou de entrar num jogo de um partido, porque eu nunca entrei em jogo do PMDB. Eu nunca ocupei um cargo público na minha vida. Eu nunca ganhei dinheiro público na minha vida, cara. O meu objetivo dentro da questão partidária é puramente ideológico. Explicitamente ideológico, claramente ideológico. Então, antes de você criticar as pessoas por filiação partidária, olhe primeiro para o seu candidato, papai Bolsonaro. Ficou 11 anos no PP. Depois você vai ver a história do PP, que você vai entender muito. Não só sobre o partido, mas também sobre o Bolsonaro, seu Nando Moura. Ne, hayaku kaete kite ne.